Isso não é uma resenha, é o Clube do Livro essencial para o seu desenvolvimento profissional. E hoje a gente vai falar sobre um dos capítulos da nossa leitura de janeiro. Seja egoísta com sua carreira. Bom, olhando aqui para a discussão do vídeo de hoje, o capítulo é um capítulo que fala sobre planejar ou não a nossa carreira. Eu vou até ver aqui no índice que capítulo é esse, para ser mais exata. É o capítulo 2, página 53, para você que está com o livro. É bom abrir para a gente ir discutindo e conversando sobre esse tema. Mas acho que a gente está muito alta sobre essa questão de planejamento, né? A gente está no início do ano. Todo mundo, ou a maioria das pessoas, tem como hábito pelo menos fazer uma resolução ou uma lista de coisas que eu quero fazer ou quero deixar de fazer. E trabalho costuma ser um dos itens dessa lista, né? Se eu quero mudar de empresa, se eu quero ser promovido, se eu quero um aumento salarial. Então, trabalho e carreira estão sempre dentro da nossa lista, na maioria das vezes, tá? E isso entra independente da nossa fase e momento profissional nessa questão de a gente planeja ou não planeja esses movimentos. E planejamento, eu tenho propriedade para falar porque eu tenho um background, né, um repertório profissional de cerca de 10 anos trabalhando com gestão de projetos e processos. E a gente, quando trabalha com esse tipo de gerenciamento, lida com planejamento o tempo todo, tá? E planejar tem a ver com, principalmente, a gente conseguir estabelecer metas e tarefas que dependam mais da nossa entrega do que, inclusive, do ambiente externo. É claro que a gente sempre vai depender de algum elemento ou variável que está fora do nosso controle, tá? Então, vou dar aqui um exemplo absurdo, mas que foi real. A pandemia. Tá? Em 2020, quem fez suas resoluções de fim de ano, de viagens que queriam fazer, de promoções, de trabalho, de festas, casamentos, o que for, isso tudo foi reestruturado. Porque aconteceu uma ação totalmente fora do nosso controle no mundo inteiro que fez todo mundo ajustar a sua rota durante ao menos ali 2 anos. Né? Eu acho que, assim como você, a partir de 2022 é que eu tive uma sensação de que, ok, estamos voltando ali ao que era ali em 2019, quando a gente nem imaginava que ia passar pela pandemia. Então, quando a gente fala de planejamento, é bom e é muito importante que a gente tenha planos que dependam o máximo possível mais das nossas ações do que dessas variáveis externas. Mas é importante que a gente sempre esteja ciente de que nossos planos serão afetados por esse ambiente externo, essas variáveis, inclusive internas, né, de motivação, de disposição, de estar doente ou não, que afeta a gente fazer aquilo que foi planejado ou deixar de executar, tá? Mas olhando agora para a carreira especificamente, e aí eu vou trazer um pouco da minha própria história, e do que o Luciano Santos, que é autor do livro Seja Egoísta com Sua Carreira, trouxe, é que não existe certo ou errado nessa questão de planejar ou não a sua carreira, tá? Mas é sempre bom a gente ter um plano. Porque um plano, ele funciona, no mínimo, como norteador de decisões, tá? Então, tem momentos da vida que a gente, às vezes, está fazendo outras coisas, vai ser importante deixar a vida nos levar em alguns aspectos. Mas, se possível, tenha um planejamento para pelo menos você saber que caminho você quer seguir, tá? Então, vou dar aqui um exemplo simples. Todo mundo ali, a maioria das pessoas minimamente privilegiadas, que puderam pensar ou sonhar em fazer uma faculdade, já ali no ensino médio começaram a pensar, que curso eu vou fazer, que vestibular eu vou prestar ou não. Isso é fazer um planejamento. Com poucos detalhes, mas é fazer um planejamento. Tá? É diferente de você encerrar o seu ensino médio, o seu período colegial, sem saber o que vai ser da sua vida no dia seguinte, tá bom? Então é importante ter um planejamento. Mas a maior dica que eu posso dar para você aqui é, mesmo tendo um plano, não se apegue a ele. Porque as coisas vão acontecer fora do teu controle, tá? Vou trazer aqui um exemplo da minha vivência pessoal, como eu falei. Quando eu saí
no ensino médio ainda, tá? Que eu estava ali escolhendo que curso eu ia fazer na faculdade ou não, que vestibular eu ia prestar, eu escolhi arquitetura. E eu tentei por 2 anos passar no curso de arquitetura e urbanismo na Universidade Federal da Bahia, que eu moro aqui em Salvador. E eu não passei, tá? E aí, assim que eu recebi o resultado da segunda tentativa que não passei, eu disse, ok, vou fazer uma faculdade particular de um curso que tem um menor custo, porque a minha família não conseguiria bancar o curso de arquitetura, que é um curso caro, a mensalidade, mas vou fazer um curso dentro desse universo ali da arquitetura, porque se eu quiser depois fazer o curso, se eu puder e tiver condições, eu já vou eliminar a matéria, enfim. Então, eu fiz todo um planejamento disso. Se eu não conseguir entrar no que eu queria de uma forma, vou entrar de outra, tá? Então, eu fiz o curso de design de interiores. Inclusive, eu sou formada. É um curso nível tecnólogo, uma graduação tecnóloga que dura ali 2 anos, 2 anos e meio, por aí. Na minha época, eram 2 anos. E aí, foi muito bacana essa experiência, porque esse período da faculdade me mostrou o que é o mercado de arquitetura, urbanismo e design de interiores. Me mostrou que algumas dinâmicas desse mercado não faziam tanto sentido para o que eu valorizo, para o que eu imaginava que era trabalhar com arquitetura e com urbanismo. Então, durante muito tempo depois que eu me formei, eu não exerci a função, tá? Só para trazer isso para você. Eu me formei em design de interiores e nunca atuei na área, tá? Eu me formei em design, depois de um tempo entrei ali em engenharia civil e migrei, não concluí o curso de engenharia civil e migrei para essa área mais de gestão de projetos, gestão de pessoas, e hoje, como eu comentei no vídeo anterior, eu trabalho com consultoria de carreira, o que não tem diretamente a ver com gestão de projetos, mas é isso. Eu fiz esse bem bolado aqui de descrições da minha trajetória só para mostrar para vocês que não houve uma linearidade do planejamento. Então, eu comecei minha trajetória profissional querendo ser arquiteta, me formei em design de interiores, não atuei na área, fui para gestão de projetos e hoje o meu principal foco de trabalho é consultoria de carreira, que não tem nada a ver com o início lá da minha trajetória. Mas esse planejamento foi importante para mim para ganhar noção do mercado de trabalho, para ganhar essa, como a gente fala, né, essa casca de profissional que talvez se eu não tivesse passado por essas intempéries, eu não tivesse desenvolvido. Tá? Não quero dizer que as coisas têm que ser desafiadoras para todo mundo, pelo contrário. Eu genuinamente espero que mesmo quando o seu plano ele não sair como você quiser, como você tiver desenhado, que seja para o seu benefício. Porque hoje, e aí talvez isso seja também consequência dos mais de 4 anos que eu frequento a terapia, eu consigo entender que, poxa, eu tenho um repertório profissional e pessoal muito bom. Sabe? Eu consigo enxergar para o vestibular que eu não passei, a experiência da faculdade que eu tive e não ter ingressado na área, com outro olhar. Com o olhar que a Stephanie ali de 5 anos atrás não via, porque estava muito satisfeita com onde estava, com quem era e se achando super insuficiente para as coisas que gostaria de realizar, tá? Então, voltando aqui para a temática de planejar ou não a carreira, tem um plano. Tá? Esse plano vai te ajudar muito a te orientar profissionalmente, a saber o que você aceitar ou não de proposta, onde faz mais sentido você estagiar ou não, mas esteja aberta para flexibilizar esse planejamento, tá? Porque podem surgir coisas interessantes para você fazer que não necessariamente você tem consciência que vai gerar ali um impacto daquilo que você imagina que tem que ser sua carreira, mas que pode te trazer um grande network bacana ou uma experiência que lá na frente vai ser um diferencial para uma vaga super interessante, e você não sabe quando você está nesse momento de aceitar ou não uma proposta. Tá bom? Foi Steve Jobs, e talvez outras pessoas também tenham dito algo semelhante, que disse que a gente só consegue ver sentido
nos pontos, né, nas coisas que aconteceram na nossa trajetória de vida, quando a gente olha em retrocesso, quando a gente olha para trás. Então, no momento que a gente está vivendo essa decisão, a gente, mesmo tentando mapear todos os cenários, não consegue prever e saber qual vai ser o impacto daquilo. A gente só consegue ter essa noção depois que a gente passa por essa experiência, olha para trás e entende como esses marcos relevantes da nossa trajetória impactaram e fizeram a gente chegar até aqui, tá? Então, trazendo até um exemplo para vocês, prático, novamente da minha experiência profissional, hoje eu tenho muita segurança para, durante janeiro, falar com vocês sobre carreira, sobre trabalho, porque eu tenho quase 2 anos atuando nessa área. E não foi uma escolha de quero trabalhar com isso e é meu sonho e é meu plano de vida. Foi uma oportunidade que surgiu, que eu poderia dizer sim ou não, e eu estava aberta a aprender, aberta a experimentar novas perspectivas profissionais, aceitei e sou muito grata, porque isso me trouxe uma bagagem profissional de aprendizado, tanto para colaborar e impactar com a vida de outras pessoas, quanto para entender como me posicionar, como trazer tudo isso, todo esse know-how que eu tenho hoje para a minha trajetória. E isso não era sabido quando eu aceitei a proposta. Então, quero que vocês tenham isso em mente. A gente muda, nossos interesses mudam. Então, talvez o que não seja tão óbvio para você, que vai ser relevante, mas que você vai ter que aceitar ou recusar nesse momento, pode ser um movimento que lá na frente assim, daqui a 1 ano ou daqui a 10 anos, você vai olhar para trás e vai dizer, caramba, foi aquele sim ou aquele não que me ajudou a estar aqui onde eu tô feliz, tá? Então tenha isso em mente, planejar ou não é uma decisão de cada um de nós. Eu indico ter um plano, pelo menos um plano norteador, mas não se apegar a isso. Porque na vida vão acontecer muitas coisas que a gente não tem como prever, tá? E o imprevisível pode trazer surpresas incríveis que a nossa mente limitadinha não consegue pensar, e tá tudo bem, tá? A gente se vê na próxima semana para falar de um capítulo um pouco mais à frente, onde eu vou trazer para vocês dicas mais práticas agora olhando para empregabilidade.